Suárez no Grêmio, Memphis Depay no Corinthians, James Rodrigues no São Paulo. Hoje em dia já se tornou até comum a gente ver grandes jogadores que brilharam na Europa jogando também no futebol brasileiro. Mas isso nem sempre foi assim. Até pouco tempo atrás, isso era algo quase inimaginável. Uma loucura pensar que esses jogadores viriam jogar em um clube daqui. E no vídeo de hoje você vai relembrar ou até mesmo conhecer os maiores calotes de jogadores nos clubes brasileiros. Sim, aquele cara famoso do futebol europeu ou do futebol BR mesmo, que ficou perto de vestir a camisa do seu clube, mas que desistiu de última hora e te deixou chupando o dedo de trave a trave. E vamos começar com o caso mais famoso. Anelka é do Galo. Quando o presidente do seu clube vai numa rede social para anunciar um jogador, você acredita, não tem muito segredo aqui, né? E foi o que Alexandre Calil fez. Ele foi ao seu Twitter e disse: Anelka é do Galo. Só que os dias foram passando, nada mais foi dito, né, sobre o assunto e de repente o Atlético solta uma nota, né, que tinha desistido da contratação. E aí o meme secular estava plantado, cara. Naquela época, em 2013, né, 2014 ali, a internet não era ainda tão forte, né, não tínhamos essa cultura dos memes, mas se você assistiu o Jogo Aberto, com certeza deu boas risadas com a galera zoando o Everton Guimarães por conta disso. Mas tá, o que aconteceu, né, pro Anelka não ter ido? Basicamente aqui a gente tem aquela famosa história dupla. O clube deu sua versão do porquê a negociação falhou e o jogador também tem a sua versão que é diferente da do clube. O Galo oficialmente disse o seguinte: a grandeza do Atlético é muito maior que a do Anelka. A conduta que ele mostrou não é profissional, portanto ele está fora. Então o clube joga na conta do jogador e é recíproco, porque algum tempo depois o Anelka aparece em um vídeo dizendo isso aí. Salut à tous, Nicolas Anelka spécialement pour vous. Pourquoi je n'ai pas voulu venir jouer au Brésil? Pourquoi je n'ai pas accepté de jouer avec Ronaldinho? Alors l'histoire est très simple et très rapide. C'est très simple, le transfert elle a échoué tout simplement parce que votre président c'est un amateur. On n'annonce jamais la venue d'un joueur qui n'a pas encore signé, qui travaille en collaboration avec mon frère qui était déjà au Brésil, que je vienne avec mon avion, avec mon agent, donc 2 billets, que je regarde les infrastructures du club pour mon agent et moi. Mon agent qui va s'occuper de vérifier toutes les lignes, ligne par ligne, quelques heures. Et après, peut-être 10-15 heures, un seul billet est venu. Manque de respect. Donc après le premier épisode où il a convoqué la presse, deuxième épisode où il m'envoie un seul billet pour moi. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas signer à l'Atlético Mineiro. Então o clube disse que o Anelka não foi profissional, e ele disse que o presidente do clube foi amador. Pô, só porque o cara anunciou o negócio às 2 da manhã no Twitter, pô, nada demais, né, cara? Mas é difícil saber a verdade agora, né, cara? Você tem a declaração do Anelka e a do Alexandre Calil, e a do Anelka provavelmente é verdadeira, mas esse é o primeiro caso de calote e foi dos grandes, tá? Pra você ter uma ideia, o negócio realmente parecia tão sério que a Conmebol tinha feito matéria dizendo que a contratação estava fechada, mas o Anelka deu o calote no Galo. Agora, esse caso aqui, cara, eu confesso que eu tive que pesquisar bem porque eu não tava acreditando. Quando eu ia abrindo as matérias, lendo sobre esse caso, eu não tava acreditando, sinceramente. Poderia ser um episódio de sitcom porque Christian Vieri deu calote no Botafogo de Ribeirão Preto. A notícia deixou o torcedor com essa cara de espanto. Vieri vai vir pra cá? O atacante italiano de 36 anos, Christian Vieri, foi contratado como reforço botafoguense para o Paulistão 2010. A notícia já está no site do maior jornal de esportes da Itália. O Christian está fazendo o exame hoje em Roma e depois desses exames, quando ele se apresentar aqui, ele vai ser entregue ao nosso departamento médico e depois disso será assinado o contrato. Na semana passada, o atacante tinha decidido encerrar a carreira, mas voltou atrás. Muito bom ter um jogador de peso, um jogador de nome no grupo, que vai ajudar nessa mescla aí com os mais novos, com os que vão chegar mais experientes. Com certeza ele deve ser um dos mais experientes. Vieri é o terceiro italiano a vestir a camisa do Botafogo. Que venha o Vieri, porque já tem torcedor cobrando. Eu quero que ele faça um gol pra mim e gritar: ô Maria Tereza! Vai ser um reforço muito bom. Tomara que o time consiga se destacar.
Se ele vier é bom, mas eu só acredito vendo. Ele tinha se aposentado em 2009, ele estava na Atalanta e inclusive uma curiosidade aqui pra quem acompanha o canal, foi esse cara que me fez gostar da Atalanta, tá? Eu pegava esse time na Master League por causa do Vieri, que era o meu jogador preferido na infância. Então ele anunciou a aposentadoria e uma semana depois ele estava sendo anunciado pelo Botafogo. E não foi só rumor não, tá? Ele foi anunciado mesmo, teve essa matéria no Globo Esporte, que eu mostrei agora há pouco, teve chamada em jornal, Vieri é do Botafogo, igualzinho o caso do Anelka, teve jornal da Itália noticiando isso, só que quando o Vieri veio da Itália para o Brasil, ele desembarcou no Rio de Janeiro, e a galera começou a achar estranho, né? Como assim o cara vai direto pra lá, sendo que o clube dele fica no estado de São Paulo? E pouco tempo depois sai essa notícia aí. Vieri curte o Rio e ignora o Pantera, que é o apelido do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, cara, você é inteligente e já entendeu o que aconteceu aqui, né? O maluco simplesmente achou que iria jogar no Botafogo, o mais famoso mesmo, o do Rio. E quando percebeu que não era, ele deu o calote, cara. Com certeza foi isso. Você tem alguma dúvida de que quando o empresário dele chegou com a proposta falando do Botafogo, né? Ele já não entendeu que era o Glorioso, onde jogou o Garrincha, Newton Santos e tantos outros brasileiros famosos? Claro que sim. Ele foi pro Rio e descobriu que não era aquele Botafogo não. Era um time da segunda divisão do Campeonato Paulista e simplesmente deu o calote, não apareceu mais. Claro que o Botafogo soltou a notícia de que não queriam mais o Vieri, né? Pra manter a sua dignidade ali, padrão, mas eles foram desprezados, tomaram o calote e, cara, o Vieri tava aposentado. Vamos pensar aqui comigo, o cara tava aposentado. Por que que o cara iria desistir da aposentadoria pra jogar no Botafogo de São Paulo e não no do Rio, né? Até no do Rio já seria estranho, né? Mas bizarra essa história. E não foi o único calote do Vieri, não. Ele tem uma dobradinha aqui no Brasil porque ele também foi anunciado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro. Pô, o maluco tava lá, ele tinha achado que jogaria no Botafogo, não deu certo, beleza. Ele ficou curtindo a praia, curtindo o Brasilzão por um tempo. De repente, pá, ele posta foto com a camisa da torcida organizada do Boa Vista. Aí vem um dirigente do clube confirmando a contratação. Aí o cara, o Vieri, né, se apresentou no CT do clube, todo mundo dando como certo o negócio e ele não assinou. Deu o calote e voltou pra Itália aproveitar de fato a sua aposentadoria. Cara, simplesmente o mago do calote, tá? Nosso querido Christian Vieri. E na minha visão, esse caso é muito mais bizarro que o da Anelka e o mais inacreditável de todos os calotes que já vi. Vieri é o terceiro italiano a vestir a camisa do Botafogo. Se ele vier é bom, mas eu só acredito vendo. Agora a gente tem uma dobradinha do Corinthians, mas vamos começar falando de Seedorf, que parecia tão certo que foi anunciado, entre aspas, pelo craque Neto. O Seedorf acertou com o Corinthians. A informação que eu tenho é essa, que o Ronaldo foi pra lá, acertou com ele e que vai ser o novo camisa 10 do Corinthians junto com o Edson e a dupla ali. Então você tem, em 2012, o Neto afirmando que o Seedorf era do Corinthians, que o Ronaldo iria ajudar nessa contratação, ele tava em último ano de contrato com o Milan, e pô, nesse momento a galera de São Paulo, né, deve ter ficado em choque, cara. Pô, Ronaldo, Roberto Carlos, Seedorf, o Corinthians, que até pouco tempo estava na Série B, de repente estava virando uma potência mundial, tá doido? Mas aí o Seedorf renovou com o Milan por mais uma temporada, e ao término dela, ele veio parar no Botafogo. Então assim, esse caso não foi um calote tão grande quanto o de Anelka e Vieri, mas pro Neto falar que ele já estava fechado, né, com certeza alguma conversa já tinha mesmo, cara. Talvez o clube e o jogador já tinham acertado salários, alguma coisa assim, não sei. Mas no fim não deu em nada e ainda tem a história do Drogba. E essa é bem pior, cara, porque tem muitas camadas. Vamos lá. Esse caso é de 2017, mas já tinha surgido alguns rumores um ano antes, né, que o Corinthians estava atrás do Marfinense. Ele estava sem clube, então era só acertar com o jogador que estava tudo certo. E essas informações eram que de fato já estava tudo certo, que ele seria jogador do Corinthians. Tem uma fonte segura de que realmente já está acertado com o Drogba e ele vem para ganhar menos do que muito jogador que está no atual elenco do Corinthians. Que ele topou, aos 38 anos, vestir a camisa corintiana, ele que tá sem jogar, tá parado. Vai ser uma atração, sem dúvida nenhuma. Mas aí, de repente, num certo dia, o corintianinho sonhador entra no perfil oficial do clube e se depara com essa nota. Valeu, Drogba. Como assim? Não entendi. Sim, o Corinthians agradeceu ao Drogba por ter negociado com o clube, mas o negócio não deu certo. Drogba foi jogar nos Estados Unidos e isso gerou ainda mais memes que no caso da Anelka, porque, cara, foi muito patética a conduta da diretoria. Os caras perderam a oportunidade de contar com o jogador e, pelo que parece, foi porque o Corinthians não quis oferecer mais de um ano de contrato. O Drogba queria vir, mas foi isso que impediu, sabe? Ele queria mais que um ano de contrato, ele queria um contrato um pouco melhor, o Corinthians não quis oferecer. Então, cara, toda essa situação foi totalmente culpa do Corinthians em um amadorismo completo. Enfim, teve loja
oficial do clube produzindo e vendendo camisa com o número e o nome do Drogba, e depois o clube solta a nota agradecendo a conversa, meio que tipo assim, obrigado senhor Drogba por ser humilde e mesmo com sua grandeza parar para ouvir a proposta do nosso timinho. Basicamente foi essa a impressão da nota, né, e que os rivais memetizaram por muito tempo. O Seedorf acertou com o Corinthians, a informação que eu tenho é essa. Agora, esse casamento aqui seria gigante, né? O Santos já tinha o maior jogador da história do esporte na época, tinha o Pelé como ídolo, mas chegou perto também de ter o segundo maior. Sim, Maradona quase jogou no Santos em 1995. Ele também estava sem clube porque tinha sofrido uma punição por doping, uma das, né? Isso foi bem frequente na carreira do Maradona. Então, próximo do fim dessa suspensão, o Santos viu a oportunidade de trazer o craque argentino. Eles acertaram salários, praticamente era negócio fechado, mas as notícias que temos é de que os familiares do Maradona o convenceram de última hora a ir pro Boca Juniors, e porque eles queriam morar na Argentina, né, sua terra natal e tudo mais, então ele aceitou esse pedido e foi para o Boca. Então, cara, nesse caso não teve nota vexatória do clube, não teve anúncio antes da hora, mas foi um calote, né, ele tava meio que certo de ir pra lá e decidiu não ir de última hora por conta da família. Agora, esse é talvez o caso mais bizarro de todos, porque o cara não só foi anunciado, mas foi apresentado no clube, com coletiva de imprensa e tudo, e tô falando de Renato Gaúcho no São Paulo. Cara, se você tá fazendo outra coisa, né, nesse momento, só tá ouvindo de fundo aí o vídeo, foca no vídeo a partir de agora porque vale a pena, tá? O Renato Gaúcho estava no Fluminense, só que ele tava meio que infeliz, o clube carioca tava devendo uma grana pra ele, então ele decidiu mudar de clube, né? Tinha a proposta do Flamengo, Atlético Mineiro, mas ele escolheu o São Paulo. Ele foi pro Morumbi, tomou café com o presidente, foi pra coletiva de imprensa a ser apresentado, mas não assinou o contrato no dia, né, naquele dia. Ele disse que tinha que voltar pro Rio de Janeiro para pegar suas coisas e que voltaria pro São Paulo para fazer exames e assim assinar a papelada, né, do contrato ali. Ele voltou pro Rio e o São Paulo simplesmente não teve mais notícias do cara até ler na imprensa que ele tinha renovado com o Fluminense. O maluco simplesmente usou o São Paulo para receber as dívidas do Flu e tinha sinais, né, cara, porque, vamos lá, na apresentação ele em nenhum momento colocou a camisa do São Paulo. Ele ficou segurando ela na frente do peito. Estranhaço, sabe? Todo jogador que chega no clube coloca a camisa, beija o escudo, né? Faz uma média ali com a torcida. O Renato só segurou a camisa mesmo. Depois, ele disse que tem que voltar pro Rio para pegar suas coisas e que só assinaria o contrato depois disso. Pô, qual que é a lógica disso, né? Ele já tinha até sido apresentado como reforço do clube, né? Ali pra imprensa e tudo mais. Por que não simplesmente assinar o contrato? E por que fazer isso depois de buscar algumas coisas no Rio, né? Por que ele já não tinha trazido essas coisas? Enfim, muito estranho. Houve sinais e foi calote mesmo, né? Provavelmente ele usou as imagens e a notícia, né, para pressionar o Fluminense, que pagou as dívidas para não perder o jogador, e ele foi embora sem sequer avisar o São Paulo. Não falou nada, cara, simplesmente não apareceu mais. Essa pra mim é a definição de calote, tá? O Renato Gaúcho fez o São Paulo de palhaço e conseguiu o que queria. E o fim dessa história, cara, você deve estar me perguntando, ele voltou pro Flu, né, continuou jogando lá naquele ano, chegaram na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo e teve aquele famoso gol de barriga, dando o título ao Fluminense. Então, cara, além de, né, o Renato Gaúcho ter nos dado essa história maravilhosa, né, do maior calote do futebol brasileiro, né, da história, se não fosse por isso, ainda não teríamos esse lendário gol de barriga. Então, genial, tá? Genial essa atitude do Renato Gaúcho. Se ele tivesse ficado no São Paulo, não teríamos nenhuma dessas duas histórias para estar contando aqui, né, esses grandes folclores do futebol brasileiro. Mas o fato é que Renato Gaúcho deu o maior calote do futebol brasileiro, pelo menos até o ano de 2026, em que esse vídeo está sendo gravado. Se você tem mais histórias como essa, comenta aí embaixo que podemos fazer uma parte 2. Se inscreve no canal, deixa um like se gostou do conteúdo e nos vemos nos próximos calotes de Trave a Trave.